Ela já está nas tuas mãos, mas enche ela com o teu poder, com a tua unção, com a tua ousadia, que ela seja cheia do teu Espírito Santo e que as revelações desçam, Pai, dos céus para a vida dela, Deus querido. Pai, que nessa hora a tua igreja possa estar atenta à tua voz, ó Deus. Pai, fala através da tua filha, que essa semente, Senhor, que foi plantada nos corações, venha germinar através das nossas atitudes, nosso viver, e que a tua glória seja manifestada, Deus. Assim eu te oro, te agradecendo pela vida, Pai, desta jovem, Pai, compromissada com a tua palavra. Assim, Pai, eu entrego ela aos teus cuidados, à tua igreja, com a certeza da vitória do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Para a igreja, amém? Vamos estar abrindo a Bíblia em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 10, que é o tema da campanha. Amém? Mateus 8, de 5 ao 10. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: a cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. A igreja poderia ser sentada. O centurião, ele era uma pessoa que ele era um militar. E aqui a própria palavra vai falar que ele ordenava outras pessoas e as pessoas obedeciam aquilo que ele queria que ele fizesse. Só que, olhando para essa passagem, ele poderia muito bem olhar assim e falar assim: eu que não vou chegar até Jesus, que nem militarei, nem acima da minha patente é para poder pedir alguma coisa. Ele poderia ter pensado: eu não vou atrás dele porque mal eu o conheço. Como eu vou pedir alguma coisa semelhante a essa? Mas mesmo assim, ele foi lá, ele teve fé e foi de encontro ao mestre. O nosso problema é que muitas das vezes a gente quer liberar da palavra do Senhor, mas a gente não quer se despir daquilo que tem dentro de nós. Muitas das vezes a gente quer que Jesus comece a falar bênçãos, vitórias sobre a nossa vida, mas a gente não quer tirar o nosso próprio eu para chegar na presença do mestre. A gente muitas das vezes não quer confrontar a nossa própria alma, muitas das vezes a gente não quer se olhar no espelho e perguntar o que tem de errado comigo, mas a gente ainda quer as bênçãos do Senhor. Ali só teve cura na casa daquele centurião ali, na vida do servo dele, porque ele primeiro, antes de ter a fé dele, ele teve a ousadia e a coragem que muitos não tiveram. Ele teve a ousadia e a coragem de confrontar ele mesmo e superar muitas das vezes o orgulho que muitas das vezes ele poderia ter. Porque, querendo ou não, às vezes o seu cargo muitas das vezes pode mexer com a sua cabeça. Mas ele superou isso e foi de encontro àquele que poderia resolver o problema. A gente muitas das vezes quer resposta, só que a gente não quer conhecer quem vai nos responder. Muitas das vezes a gente quer a palavra liberada, a campanha sobre basta uma palavra. Muitas das vezes a gente até quer essa palavra, mas a gente não cria uma intimidade com Deus. Muitas das vezes a gente tem adoecido o nosso lado espiritual, porque a gente não tem buscado, a gente tem se afastado do Mestre. Mas hoje Jesus está querendo te chamar para perto. Hoje Jesus está querendo voltar a falar contigo e você conseguir ouvir a voz dele nitidamente. Essa semana que passou, eu estava refletindo sobre que o Evangelho, tem até um versículo sobre isso, que o Evangelho é loucura para os que perecem. E quanto mais a gente se afasta de Cristo,
mais a gente vai ser incrédulo daquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Porque quanto mais a gente caminha para longe de Deus, mais a gente se assemelha a pessoas que nunca o conheceram de verdade. Porque a gente vai caminhando, a gente vai se afastando, a gente vai abrindo exceções na nossa vida. E quando vê, a gente já está incrédulo. Quando vê, a gente muitas das vezes não acredita no impossível que Deus pode realizar nas nossas vidas. A igreja, ela tem perdido a sua essência, não porque deixa o mundo entrar primeiro. Quando eu falo igreja, é igreja tanto de 4 paredes quanto nós mesmos. A igreja, ela tem perdido a sua essência não porque deixa o mundo entrar, mas porque primeiro deixa o evangelho sair e o vazio que fica quer preencher com as coisas que não provém da parte do Senhor. O problema não é simplesmente você deixar o mundo entrar, é você se questionar porque o mundo está entrando num lugar o qual não deveria entrar. Muitas das vezes a gente fica falando: ah, mas o mundo já entrou dentro das igrejas, o mundo já entrou dentro de uns que eram servos do Senhor. Mas por quê? Porque abriu mão do Evangelho de Cristo. Porque não vive mais o Evangelho, a palavra como realidade. Porque muitas das vezes deixa o problema superar a fé. Muitas das vezes deixa a fé um pouco de lado e começa a ser mais racional. Mas não é assim que funciona. Na presença de Deus não tem racionalidade. Na presença de Deus tem compromisso com Ele, confiança. Quando Ele fala: vem por cima das águas, você vai caminhando. Glória a Deus, aleluia. Aquele homem não andava com Jesus igual os discípulos andavam. Ele simplesmente chegou para Jesus e falou: Jesus, por favor, eu sei que eu não sou digno, mas entra na minha casa, muda tudo. Ele não andava igual os discípulos andavam. Na ceia, ele não estava com Jesus naquela mesa. Mas mesmo assim, ele teve muita fé, que muitos que andavam com Jesus não tiveram. Eu estava refletindo, foi até falado aqui sobre caminhar por cima das águas. E quando Jesus fala para Pedro: vem, ele duvida. E quantas das vezes nós estamos igual a Pedro? Ao invés da gente estar submerso da presença do Senhor, caminhando por cima das ondas que são os nossos problemas e indo de encontro a Ele com confiança, quantas vezes, ao invés da gente estar submerso da presença do Senhor, a gente está submerso do nosso próprio eu, do nosso próprio achismo, das nossas próprias vontades, do nosso próprio querer. Nós afundamos, não é porque Deus quer nos castigar, Deus quer nos dar uma lição, não. Nós afundamos porque nós não temos ousadia de permanecer firmes na presença do Senhor. Mesmo que o problema venha, mesmo que a tempestade venha, mesmo que pareça que não tem saída, não tem solução. Quem tem fé permanece. Quem tem fé tem coragem de enfrentar os problemas e falar: agora parece que não tem jeito, mas deixa eu orar um pouco, porque é do céu que vai vir a resposta, é do céu que vai vir provisão, é do céu que eu olho e eu vejo o meu socorro. Muitas das vezes, igual eu falei, a gente quer uma palavra, mas a gente não conhece o Mestre. E aí eu te pergunto, se alguém parasse você hoje e falasse assim: quem é Jesus? Muitas das vezes a gente pode falar coisas que todo mundo falaria: Jesus é meu tudo. Mas às vezes a gente não age como se Jesus fosse tudo nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente pode falar: Jesus foi aquele que morreu por nós numa cruz. Mas muitas das vezes a gente não vive as consequências desse sacrifício. Porque tudo que a gente faz na nossa vida, e quando a gente faz para os outros, também tem consequências. Só que muitas das vezes a gente não tem vivido a consequência que é a salvação e que é viver a vida de quem está buscando a santificação todos os dias. Aleluia. Muitas das vezes a gente deixa de lado princípios e valores por conta dos problemas que assolam. Aqui, meu pai tinha falado sobre Tomé, ele nem sabia o que eu ia pregar, e ele começou a falar sobre Tomé. E eu estava achando interessante, como eu falei, porque aquele homem não andava com Jesus. E mesmo assim ele creu. Ele chegou desesperado até o Mestre. E Tomé andava com Jesus e era um dos discípulos. Ele viu milagres, ele viu cura, ele viu libertação, ele viu milhares de coisas na frente dele. Mas quando Jesus, ele ressuscita, que ele ouve que Jesus ressuscitou, ele fala: eu não creio, eu não acredito. Eu só acredito se eu tocar aonde que Jesus foi pregado na cruz. Eu só acredito se eu ver Jesus aqui na minha frente. Mas para frente Jesus aparece para ele e fala: e agora, você acredita? Sabe, muitas das vezes a gente fica agindo igual Tomé. A gente simplesmente quer ver primeiro as coisas se
coisa acreditar naquilo que Deus pode fazer. Mas não adianta, Tomé viu muitas coisas, mas mesmo assim, até o último segundo que Jesus ainda estava aqui, ele permaneceu incrédulo. Só depois de ver a ressurreição de Jesus, que talvez ele tenha começado a acreditar firmemente. Não adianta a gente muitas das vezes ver montanhas se moverem, muitas das vezes a gente vê o sol parar, muitas das vezes a gente vê as coisas mais impossíveis aos nossos olhos. Se a gente continua não acreditando naquilo que Deus pode continuar fazendo nas nossas vidas, se muitas das vezes nós não temos fé para gerar um milagre, não adianta a gente ver milhares de coisas na vida de outras pessoas, sendo que muitas das vezes nós não temos a ousadia e a coragem de nutrir a nossa própria fé. Porque é fácil a gente ver milagre na vida de outras pessoas, a gente chega e fala assim: irmão, olha só, Deus vai fazer na sua vida, mas é muito difícil a gente fechar a porta do nosso quarto e a gente falar assim: Senhor, esse problema está aqui, mas eu creio que o Senhor consegue fazer. É mais fácil a gente fazer o outro acreditar do que nós mesmos acreditarmos. Mas hoje é para a gente pegar e a gente começar a refletir. Porque antes da gente querer curar outras pessoas, a gente primeiro precisa ser curado por Deus. Porque não adianta um cego guiar outro cego, porque ambos cairão no abismo. Não adianta você estar todo machucado, todo ferido e mesmo assim querer curar. Primeiro Deus vai tratar de você para que depois você seja ponte de vida, ponte de cura, ponte de libertação para outras pessoas. Deus, aleluia. Muitas das vezes a gente fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus não envia. Deus não começa a fazer as coisas e a gente fica: Senhor, será que o Senhor não quer me usar? Mas não é isso. Primeiro, para Ele te usar, Ele precisa te transformar. Porque a gente às vezes quer continuar com o mesmo caráter, às vezes a gente quer continuar com o mesmo disse-me-disse. Ah, mas porque fulano me disse isso, então vou lá conto. Ei, não é assim. Muitas das vezes a gente quer continuar na nossa zona de conforto e a gente quer vivenciar os milagres de Deus nas nossas vidas. Não é assim. Primeiro a gente precisa ter a coragem de se levantar e falar: Senhor, eu não sou nada e eu reconheço isso. Começa a fazer a sua boa obra em mim. Porque às vezes a gente quer evangelizar todo mundo, falar que Jesus é bom, mas a gente não vive mais essa realidade do primeiro amor. Muitas das vezes a gente quer evangelizar para todo mundo, mas muitas das vezes a gente precisa de uma palavra. E ao invés da gente pegar a Bíblia e começar a ler, a gente vai recorrer a outras pessoas, sendo que Deus quer falar no particular com você. Aleluia. Muitas das vezes num culto como esse, alguém pode liberar aqui uma palavra, pode ter uma oportunidade de 1 minuto. Mas falar aquilo que é da parte de Deus, liberar uma profecia da parte de Deus. Só que muitas das vezes você não pega, porque você quer que o profeta se levante e fale: eis que te digo. Mas Deus fala como quer, Deus age como quer, Deus usa como quer. Basta você estar ligado que Deus irá falar com você. Porque às vezes a gente é tão exigente, a gente fica falando: não, Senhor, olha só, eu recebo essa palavra, se for falada assim. Mas às vezes Deus não quer falar com você assim, porque quer que você tenha mais intimidade com Ele, que você comece a ser sensível à voz dEle, independente da forma que Ele fale. Glória a Deus. Ele pode falar com você usando uma criança. Ele pode falar com você usando muitas das vezes animais, os pássaros voando no céu. Ele pode palestrar contigo da forma mais simples que seja. Mas para você entender a forma que Ele quer falar com você, primeiro você precisa o conhecer. Porque não tem como. A palavra do Senhor vai falar que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. A ovelha pertence ao pastor. Por isso ela reconhece a voz dele. Não tem como você querer que Deus fale com você se você ainda está em dúvida daquilo que é a voz dele e daquilo que não é. Muitas das vezes você fica com a alma conturbada, com a alma perturbada, com a mente pensando: Senhor, será que foi o Senhor que falou comigo? E muitas das vezes não foi. E você continua intrigado dentro de si, porque você fica na dúvida. Mas as dúvidas do nosso interior se retiram na palavra. A dúvida do nosso interior, aquilo que muitas das vezes as ondas que vêm, que perturbam o nosso interior, a nossa mente, elas são cessadas e repreendidas conforme a palavra de Deus. Jesus, quando Ele libera uma palavra, nada permanece como o mesmo. Só que às vezes a gente quer receber a palavra que nos apraz. A gente não quer receber a palavra de mudança e transformação que Ele quer que a gente faça. Aleluia. Muitas das vezes a gente começa a orar e a pedir ao Senhor coisas para Ele poder abençoar as nossas vidas.
Mas muitas das vezes a gente fala assim: Senhor, olha, eu já deixei no altar, já entreguei tudo para Jesus. Jesus está tomando conta de tudo e muitas das vezes Ele não está, porque você só quer que Deus esteja no seu plano na hora dele te abençoar. Muitas das vezes a gente fala que a gente já entregou tudo para o Senhor. Sabe por quê? Porque na hora que der errado, a gente sempre quer culpar alguém. Aí quem a gente vai culpar? Se não é o diabo, a gente está culpando Deus. Ah, porque Deus não quis. Tem coisas que realmente Deus não quer, como foi entoado aqui, livramento. Tem coisas que Deus realmente não quer. Mas quando você coloca os seus planos na mão dele, e aí ele vai falar: olha, eu não quero. Mas tem coisas que a gente planeja, tem coisas que a gente começa a fazer, que a gente começa a executar. E quando está lá que a gente só precisa de uma resposta, a gente fala: Deus está cuidando de tudo. Sendo que Ele nunca esteve no controle da situação. Sempre foi o nosso ego, sempre foi o nosso achismo, sempre foi o nosso coração que esteve no controle, mas nunca foi Deus. Às vezes a gente só quer que Deus dê bênçãos para nossas vidas, mas a gente não inclui Ele nas bênçãos antes delas acontecerem. A palavra do Senhor vai falar que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes você pode ter chego aqui de uma forma que eu não acredito mais, só acredito vendo, igual Tomé. Talvez você tenha chego aqui, muitas das vezes conturbado e pensativo sobre os problemas do seu dia a dia. Mas eu te digo uma coisa: a fé vai ser alimentada pelo ouvir a palavra de Deus. A sua fé, ela vai crescer, vai ter raiz, e a sua fé vai crescer e você vai frutificar quando você parar e você começar a ler a palavra e a entender e a ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Aí você pode falar: Raquel, mas eu não ouço mais. Faz tempo que eu não sinto uma presença. Faz tempo que eu não ouço. Faz tempo que Ele não fala diretamente comigo quando eu oro. Ei, faz o que Mateus 6 fala. Fecha a porta e começa a orar. Raquel, mas eu já fiz isso. Continua orando. Raquel, mas eu já fiz. Continua orando até você entender que primeiro Deus vai tratar de você para depois liberar uma palavra. E quando Ele liberar a palavra, não espere receber aquilo que você quer. Espere receber aquilo que Ele quer falar com você. Porque tem uma diferença. Às vezes nós queremos que Deus fale aquilo que nós queremos ouvir. E aí a gente começa a filtrar. Até que chega uma hora que Deus nem fala mais conosco. Porque a gente fica tão mimado que a gente fala: Deus, eu quero isso. Aí Deus fala não, aí a gente fala que não foi da parte de Deus, que foi o inimigo tentando confundir a nossa mente. Mas o não também vem da parte de Deus. Porque muitas das vezes Deus vai quebrar expectativas nossas aqui na terra para não perder a nossa alma, para coisas que nos impeçam de chegar até o céu. Deus muitas das vezes Ele vai quebrar nossas expectativas com o plano que nós temos. Quando nós entregamos na mão dEle, a gente precisa esperar o sim, o não e o espera da parte do Senhor. A gente tem que estar preparado para toda a palavra que Deus vai nos direcionar. Porque quando a gente fala que a gente entrega as coisas no altar do Senhor, muitas das vezes a gente é hipócrita, porque a gente fala que a gente entrega nas mãos do Senhor, mas é só para receber bênçãos da parte de Deus. Mas antes, a gente não tem buscado, a gente não tem orado, a gente não tem corrido atrás das coisas espirituais. Nós precisamos ter uma fé enraizada para que a gente comece a acreditar somente na palavra do Mestre. Porque aqui ele falou: Senhor, eu não sou digno, manda uma palavra. E muitas das vezes a gente não quer só a palavra, a gente quer começar a ver. Aí Deus fala que vai fazer e a gente começa: Deus, Ele vai abrir uma porta de emprego. Tu já entregou 300 currículos, aí tu fica toda hora abrindo e-mail. Ai, porque Deus vai fazer isso. Aí tu fica toda hora lá, vendo se chegou um direct no Instagram, então chegou uma mensagem no WhatsApp. Ah, porque Deus vai fazer isso. E toda hora você fica lá, insistindo. Ei, quando você descansar o seu coração, a resposta de Deus vai vir nitidamente para você. Mas enquanto não vem, crê na palavra. Porque Deus, Ele não revoga aquilo que Ele disse. Deus, Ele muitas das vezes Ele vai fazer o sol parar. Mas Ele não vai revogar aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu. Ele vai fazer o povo ficar rodando 40 anos no deserto. Vai! Mas Ele não vai revogar aquilo que Ele prometeu. Ele não esquece aquilo que Ele nos prometeu. Nós que nos
esquecemos muitas das vezes das promessas dele sobre as nossas vidas. A gente às vezes fala que a gente fica anos esperando algo. E realmente tem pessoas que ficam anos esperando algo, mas quando estão posicionadas, só que às vezes a gente fica anos esperando, porque a gente não está posicionado conforme Deus quer. E aí a gente fica falando que a gente está rodando 40 anos no deserto igual o povo. Deus, Ele faz da maneira que Ele quer. O povo ficou anos e anos, mas é porque o povo estava em desobediência. Ficou anos e anos, mas a promessa no final, a promessa se cumpriu. Eles chegaram a Canaã, mas antes eles tiveram que obedecer, eles tiveram que tirar o restante do Egito que tinha dentro deles. Nem Moisés chegou na terra prometida, porque Deus falou, olha, faz isso, ele foi lá e fez outra coisa. Muitas das vezes a gente vai esperar a palavra de Deus, a palavra liberada, muitas das vezes, pode sim, acredito que tem pessoas que levantam e falam, eu te digo porque eu acredito que ainda existe profeta nessa terra. Mas antes da gente pegar e a gente olhar e esperar a resposta de outras pessoas, de Deus para nós, a gente tem que ter a resposta no nosso quarto. A gente tem que ter a resposta no nosso coração, para que nada fique em dúvida. A palavra aqui do Senhor vai falar que Ele pede uma palavra. Lá em outra passagem, um surdo vai chegar e vai pedir um milagre para Jesus, e Jesus vai falar assim, Efatá. Em outra palavra, Jesus vai falar, ei menina, talita cumi. Em outra palavra, Maria vai chegar e vai falar assim, fazei tudo quanto Ele vos disser. Porque quando Jesus libera a palavra, nada permanece o mesmo. Aquilo que está fora do lugar, volta para o lugar. Nessa palavra do casamento, bodas da Galileia, o primeiro milagre que é relatado por Jesus aqui na Bíblia, a Maria fala, fazei tudo quanto Ele vos disser. As pessoas começaram a fazer, e enquanto Jesus falava, o milagre estava sendo operado. O povo poderia estar lá fora desesperado, meu Deus, acabou o vinho da festa, e agora? Só tem água. E enquanto isso, Jesus estava lá, faz isso, faz aquilo, até que chegou a hora dele operar o milagre. Muitas das vezes você vai estar fora dos bastidores, enquanto Jesus vai estar operando, para no momento certo Ele aparecer e Ele fazer. Mas o momento certo pode ser hoje, mas também pode ser daqui a 5 meses. O momento certo pode ser hoje, mas também pode ser daqui a 2 anos. Nós não sabemos. Então é por isso que a gente precisa nutrir a nossa fé. A gente precisa estar preparado para quando a gente venha receber. E quando a gente receber, não é para a gente olhar para trás e retroceder, voltar para o Egito. Quando a gente receber, é para a gente permanecer na presença de Deus. Porque é muito mais fácil você sair da presença do que você retornar para ela. Mas não é impossível. Então, quantas vezes você já pensou em esfriar da presença do Senhor? Porque é isso. Às vezes parece que a gente quer marcar data. Não, porque é hoje que eu saio. Por quê? Já tive em campanha? Nada. Por quê? Já tive lá na igreja? Nada. Já subi um monte? Nada. Já orei? Nada. Mas o problema não é campanha, não é monte, não é igreja, não é oração. O problema muitas das vezes é que a gente não quer parar para a gente começar a entender e compreender aquilo que Deus quer de nós. Porque a gente não pode entender os planos que Ele tem, mas a gente consegue entender aquilo que Ele quer que a gente faça, para a gente começar a ser tratado por Ele. Deus, Ele vai quebrar, como eu falei, Deus, Ele vai quebrar às vezes expectativas, para não perder a sua alma. Às vezes a gente quer tanto uma porta aberta e a porta permanece fechada, mas a gente tinha colocado aqueles planos na mão do Senhor, mas a porta continua fechada. Ei, a porta certa vai abrir na hora certa. Aleluia! Só que é tão difícil esperar. Então o que a gente começa a fazer? A gente começa a correr atrás de portas que já estão abertas, mas não porque Deus abriu, mas porque a gente foi lá e a gente forçou para entrar. Deus, Ele não quer filhos desobedientes. Ou o milagre vai chegar na sua casa, o milagre vai chegar na sua vida. Glória a Deus. Mas você precisa chegar para o Mestre e ser sincero perante a presença dEle.
Porque não adianta a gente achar que a gente foi escolhido. Ah, porque eu falo bem, então Deus foi lá e me colocou para pregar. Ah, porque eu canto bem, Deus foi lá e me colocou para cantar. Que eu faço isso, então Deus foi lá e me colocou para orar. Não é assim. Deus não te escolheu porque você é capaz de fazer algo. Deus te escolheu justamente porque você é incapaz de fazer algo. E através dele você vai se tornar capaz no espiritual para você impactar a vida de outras pessoas. Glória a Deus. Porque não adianta a gente se enganar, achar que Deus nos escolheu porque a gente muitas das vezes tem uma aparência boa, porque a gente faz isso, a gente faz aquilo. Porque tem gente que se auto-engana. Ah, porque só eu estando lá que as coisas acontecem. Não é bem assim. As coisas acontecem através de você, porque Deus te capacitou para isso. E quando Deus nos capacita é porque Ele vê que nós somos incapazes de seguir. Só que a gente precisa reconhecer isso. A coisa mais difícil no Evangelho não é simplesmente você falar que você é cristão, porque isso é a coisa mais fácil que tem. Você falar que você é cristão da boca para fora. Porque tem muitas pessoas que vão à igreja uma vez no mês e falam assim: ah, eu sou cristão, não vive a palavra, mas eu sou cristão, sou evangélico. A coisa mais difícil é fazer justamente aquilo que Jesus quer, que é a renúncia. Que é tirar tudo aquilo que muitas das vezes causa dúvida no nosso coração. Essa é a parte mais difícil. As cartas de Paulo vão falar justamente sobre isso. E a gente precisa deixar o Espírito Santo nos confrontar e fazer o que Ele quer em nossas vidas. Quando você entrega a sua vida para Cristo e você decide viver a realidade do Evangelho, você precisa entender que nem tudo são flores. Que o Evangelho muitas das vezes vai fazer você chorar. Mas é um choro que vale a pena. É um choro que é aqui na terra, mas você vai cantar no coro celestial lá no céu. Glória a Deus. A gente precisa entender que o Evangelho muitas das vezes a gente vai vir arrastado para a igreja, a gente vai ler a Bíblia arrastado. A gente vai orar arrastado. A gente muitas das vezes vai cantar aquele hino que a gente tanto gosta arrastado. Mas a gente vai cantar. Pode ser com o coração mais quebrado que a gente tenha, mas Deus, Ele não resiste a um coração contrito. Você pode estar arrastado, você pode estar ferido, mas se você estiver disposto, Deus, Ele vai curar o seu interior. Aleluia, Jesus. Deus, Ele vai fazer em você, para depois fazer através de você. Aleluia. Porque muitas das vezes você pode ser o pilar da sua casa, mas muitas das vezes você pode estar machucado, você pode estar ferido, você pode estar com a fé estremecida, com a fé abalada. Muitas das vezes você já pode estar submerso nos seus próprios problemas, nas suas próprias dúvidas, assim como Pedro. E você não está aqui como se Centurião que falou: Senhor, só uma palavra que eu creio que vai chegar na minha casa. Às vezes você pode ser o pilar, pode ser a única pessoa que sustenta aquela casa espiritualmente. Deus, Ele quer fazer hoje em você. Aleluia, Jesus. Para depois tocar na sua casa. O milagre vai chegar na sua casa. O milagre vai chegar muitas das vezes na sua parentela. O milagre vai chegar para os seus filhos. O milagre vai chegar no seu local de trabalho, na sua faculdade. O milagre vai chegar. Mas primeiro deixa o milagre chegar em você. Como eu falei, não tem como você ferido querer curar alguém que também está ferido. Deixa Jesus tratar de você. Primeiro tenha fé igual esse homem aqui teve, para depois essa mesma fé atingir o seu lar. A campanha fala: basta uma palavra. E Deus muitas das vezes já liberou tantas palavras sobre a nossa vida, que o tempo vai passando e parece que a gente acha que a palavra de Deus tem validade. Que a gente fala: ah não, esse daqui já faz um mês. Não, Senhor, eu quero outra palavra. Ah, porque esse daqui faz um ano. Ah não, Deus, eu quero outra palavra para confirmar aquilo que o Senhor já disse. Ah, porque esse daqui já faz 10 anos. Não, Senhor, eu quero outra palavra. Quando você entender que a palavra de Deus não tem validade, porque parece que a gente quer resposta de Deus para falar que é hoje que vai acontecer. Porque a gente começa a ficar muitas das vezes ansioso. Mas quando você cria uma intimidade com Deus, você ouve a palavra e você espera. A palavra do Senhor vai falar que nem mesmo em Israel ele achou fé como aquele. Aquele homem, além dele ter recebido um elogio de Jesus, ele teve fé e ele teve um milagre. Porque aquele homem teve atitude. Aleluia.
Muitas das vezes você pode estar anos na casa do Senhor e você pode ver que há anos milagres não acontecem. Porque como eu falei, a igreja de Cristo já tem perdido muitas das vezes a sua essência. Porque se você for parar para prestar atenção na palavra do Senhor, tem milagres. Mas se você parar para prestar um pouco mais de atenção, você vai ver que tem milagres. E o que tem de diferente em Deus de antes e de hoje? Nada. O problema nunca foi Deus, o problema foi que a gente deixou a incredulidade entrar no nosso carro. E a gente tirou Deus do controle. A gente tirou Deus do comando das nossas vidas. O problema não foi Deus, porque Ele permanece o mesmo. Você ainda vê milagres acontecerem, paralíticos andarem, cegos verem, surdos voltarem a ouvir, mortos ressuscitarem. Você ainda vê isso, mas você não vê com tanta frequência. Por quê? Porque você mesmo não tem acreditado. Deus, Ele só vai agir mediante a fé, porque no incrédulo, Deus não vai agir. Não espere que o milagre bata na sua porta se você não está acreditando que o milagre vai chegar. Porque quando chegar, muitas das vezes você pode achar que foi por algo que você fez e não por aquilo que Deus faz. Então comece a nutrir a fé que ainda há dentro de você, antes que você a perca. Deus, Ele quer movimentar as águas para que o milagre aconteça. O homem ficou há 38 anos à beira do tanque, esperando que alguém levasse ele até lá. Mas muitas das vezes você vai ter apoio, mas muitas das vezes vai ter guerras que só você vai lutar sozinho. Aquele homem ficou há 38 anos esperando. Toda vez que a água agitava, alguém ia antes dele. Ele recebeu um milagre, mas ele precisava ter tomado uma atitude. Há batalhas que você vai enfrentar, você e Deus. Muitas das vezes você vai ter apoio de alguém, mas tem coisas também que é no silêncio. Tem coisas também que é lá no seu quarto que você vai enfrentar as maiores batalhas da sua vida. Batalhas, acho que a pior batalha não é quando você discute com alguém. A pior batalha é quando você discute com você mesmo. E você tem que quebrar toda a racionalidade que você tem e começar a acreditar no poder de Deus. Aleluia. Porque a batalha que você tem, você começa a confrontar o seu próprio eu. E depois começam as batalhas espirituais. Uma vez eu falei, na última pregação que eu tive lá na igreja, eu falei que antes que uma batalha ela ser externa e espiritual, ela é interna. Porque primeiro você vai ter que saber quem você vai alimentar. Porque só vai vencer ou a carne ou o espírito. Muitas das vezes você tem deixado essa carne vencer. E não simplesmente por aquilo que você é impulsionado a fazer, mas por aquilo que você é impulsionado a deixar de acreditar. Porque às vezes a gente acha que a nossa carne vence quando a gente comete algum pecado que todo mundo fala é pecado, olha o que fulano está fazendo. Mas pecado também é deixar de acreditar em Deus. O primeiro mandamento é para a gente amar o Senhor acima de todas as coisas. E às vezes a gente fala que a gente ama da boca para fora. Porque amar é obedecer. Amar é acreditar. Quando você ama alguém, muitas das vezes tem pessoas que fazem. Até chega a ser um desafio. Que você fica de olho fechado, a pessoa fala vem. E a outra pessoa estende os braços e você se joga. Se você realmente confia naquela pessoa, você vai. Você não vai duvidar. Se você realmente confia em Jesus, independente da onda que esteja surgindo na sua frente, que você acha que vai submergir, você começa a acreditar e você somente se lança na presença do Senhor. Porque as lutas e as provas têm que servir de motivação para a gente chegar onde que Deus quer que a gente chegue. Porque muitas das vezes a gente deixa o cansaço nos vencer. A gente deixa os problemas do dia a dia nos vencerem. A gente muitas das vezes deixa milhares de coisas nos vencerem. Mas chegou a hora de você vencer cada um desses problemas através da sua fé. Porque você pode estar sozinho de pessoas ao seu lado, mas você não está sozinho da presença de Deus. Porque o meu Deus, quando você clama, Ele responde. Pode demorar, mas Ele responde. Pode ser no silêncio, mas Ele responde. Porque a gente
Muitas das vezes tranca a porta do nosso quarto e pede para Deus uma resposta e Ele permanece em silêncio. Mas você acreditar que Ele está no ambiente é a maior resposta que você já tem. Aleluia. Você acreditar que Deus se faz presente é a maior resposta que você pode ter. Glória a Deus. Porque através da sua fé, que Deus está te olhando naquele momento, chorando, que você está ali, muitas das vezes, gritando, suplicando por socorro, é a maior resposta de Deus que você pode ter. É você ainda ter um pouquinho de fé. Os maiores milagres não vão acontecer quando muitas das vezes tem multidões assistindo. Mas muitas das vezes os maiores milagres na sua vida vai acontecer quando você está sozinho, você e Deus. Porque você vai começar a entender muitas coisas que você hoje não entende. Muitas das coisas que antes você não entendia. Deus, Ele tem uma palavra de vitória para o seu povo. Mas o povo também precisa ter ouvidos para ouvir essa palavra, mesmo que doa. Deus, Ele tem uma palavra de vitória para nós. O milagre, ele vai chegar. A palavra vai chegar. Mas a gente também precisa estar posicionado para o milagre acontecer. Talvez essa palavra não tenha sido como você esperava que fosse, porque um tema como esse a gente espera que seja simplesmente somente bênção, somente vitória. Mas a maior vitória que tem é a gente superar nós mesmos. É a gente confrontar nós mesmos. Porque muitas das vezes a gente pode chegar aqui, a gente pode ouvir que Deus vai fazer. Mas quando chegar na nossa casa a gente esquece. Porque a gente começa a ver tribulações. Quando a gente chega no ambiente de trabalho a gente esquece. Porque a gente começa a ver simplesmente o racional. Mas as coisas que Deus faz, muitas das vezes nem a ciência consegue explicar aquilo que Ele faz. Porque Deus faz e Ele não precisa explicar como. Porque milagre não se explica, milagre se vivencia. Aleluia. Nós precisamos acreditar mais naquilo que Deus tem para nós. Porque Ele fala, Senhor, Jesus fala, olha, eu vou curar, pode deixar que eu vou chegar no ambiente. Ele fala, não, faz o seguinte, libera uma palavra. A gente precisa acreditar mais. Não só naquilo que Deus já falou para nós, mas a gente também precisa acreditar principalmente na maior profecia que a gente tem, que é a Bíblia. No maior guia que o cristão pode ter, que é a palavra de Deus. A gente precisa acreditar mais e dar mais valor a isso. Porque vai chegar um tempo que talvez seja tarde demais da gente voltar a acreditar. Porque a gente vai estar tão longe, tão afastado, mas sempre há tempo de voltar. Só que é sempre mais complicado. Mas, caso você já esteja sem fé, começa orando. Como eu falei, não ouço, continua orando. Continua buscando. Continua vivendo, mesmo arrastado na presença do Senhor. Mas continua. Porque é de pouquinho em pouquinho que a sua fé vai sendo alimentada. Que a sua fé vai sendo alicerçada. Nunca é tarde para você alcançar um nível maior de espiritualidade, de comunhão para com o Senhor. A gente precisa entender que a gente faz parte da mesa de Cristo. E a mesa fala de comunhão. A gente precisa entender que a mesa não está posta somente na Santa Ceia, mas a mesa tem que estar posta todos os dias. Porque a gente espera a grande ceia no céu, mas a gente também tem que viver essa comunhão na terra. Muitas das vezes a gente não vai ver o arrebatamento acontecer, mas a gente tem que fazer o céu descer aqui na terra, clamando, buscando pelo avivamento. A gente tem que começar a suplicar, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque quando você começa a alimentar a sua fé, você vai ver que você vai acreditar naquilo que muitos taxam de loucura. Mas quando você acredita, nada é impossível para o Senhor. Aí é que fala, manda uma palavra. Hoje Jesus está te perguntando, o que queres que eu te faça para eu poder liberar essa palavra sobre a sua vida? Seja sincero com o Senhor. Não busca somente coisas superficiais, aquilo que você quer, aquilo que você gostaria de ter. Mas chega na presença do Senhor hoje e fala aquilo que você precisa mudar para você receber aquilo que você tanto quer.
E se for da vontade dele, vai acontecer. Porque o meu Deus é um Deus de milagre. E ele não mudou, ele permanece o mesmo. Não desanime de buscar pela sua casa. Não desanime de buscar por você mesmo. Não desanime de buscar muitas das vezes por aquela cura. Porque tem doenças, enfermidades, que médicos, que psicólogos vão falar que é impossível ser curado. Mas o meu Deus, ele é especialista em fazer o impossível. O meu Deus, ele não mudou. O meu Deus, ele permanece o mesmo. E nós devemos ir além na presença dele, porque aqui nunca é o suficiente na presença de Deus. A gente tem que ir além, porque eu aprendo que na presença de Deus não tem um limite para você se achegar até ele. Porque quanto mais você se achega, mais defeitos você percebe que você tem, mais você deve melhorar. Nós não temos que parar de lutar e parar de acreditar por um problema que surgiu. Porque muitas das vezes a gente coloca o nosso problema maior do que o nosso Deus. A gente tem que começar a fazer o inverso, a gente tem que começar a ver Deus maior do que os nossos problemas. E aí sim, o milagre vai começar a surgir. Feche os seus olhos. E se você souber louvar esse louvor, me ajude. O inimigo tenta laços e embaraço pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Ao Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ouça a voz, Deus está entrando na sua casa hoje. Ouça a voz, aquilo que era impossível, Deus está fazendo se tornar possível mediante a sua fé. Muitas das vezes, a gente quer ver milagre acontecendo, mas a gente precisa nutrir a nossa fé. A gente precisa hoje ouvir a voz do Senhor, mesmo nas pequenas coisas. Deus, Ele quer descer com escape e livramento para a sua vida, para a sua casa. Deus, Ele está agindo. Deus, Ele está fazendo que quando você venha sair daqui, você possa sair com a sua semente e você possa começar a frutificar na vida de outras pessoas. Ouça a voz de Deus dentro do seu interior. Deus, Ele vai te dar escape. Deus, Ele vai te dar saída. Deus, Ele vai te dar o impossível nas suas mãos. Glória a Deus. Deus, Ele vai te dar um milagre com apenas uma palavra que Ele liberar, com apenas uma palavra que Ele vai falar, porque com uma palavra tudo Deus fez. Do vazio, com haja Ele criou. Do vazio, do haja Ele começou a fazer, haja firmamento, haja céu, haja isso, haja aquilo, do haja Ele começou a fazer. Não há nada impossível para o nosso Deus. Que a gente possa ouvir a voz do Senhor e ver que do céu vai descer escape e livramento para as nossas vidas. Assim eu agradeço, minha